Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez. Vamos começar a nossa. Só um instante. Então, nós estamos aqui hoje para a nossa aula número 4, né? E antes da gente começar, vamos pedir a Nossa Senhora que venha estar conosco hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a nossa aula de hoje vai ser a aula número 4, né? Vai ser sobre Abraão. Então, recordando, na nossa primeira aula, nós vimos a criação magnífica de Deus, né? E com a bondade, a misericórdia de Deus, o amor infinito de Deus na criação. Na nossa segunda aula, nós vimos a realidade do pecado, vimos como Adão e Eva quebraram a aliança que tinha sido feita com Deus. Deus fez uma aliança com eles, disse: olha, eu dou tudo para vocês. Todos os animais, todas as plantas, tudo, vocês vão gerenciar tudo. Apenas não comam o fruto dessa árvore. E aí, infelizmente, eles não obedeceram e a aliança foi quebrada. E a gente viu que, com isso, o pecado entrou no mundo e nós vimos todas as consequências, né? Como o pecado trouxe toda uma desordem interior, com a natureza, no relacionamento com Deus, com tudo. No relacionamento entre os homens, né? Toda essa desordem que o pecado original trouxe, e uma desordem que era herdada, passando de geração em geração. A partir desse momento, todo mundo que nascia, nascendo com a marca, até hoje, né, a marca do pecado original. Nós vimos tudo isso, e na aula passada, né, a última aula, a aula número 3, nós vimos como o absurdo com que as consequências do pecado, até esse absurdo aonde chegou, a ponto de que Deus mandou o dilúvio, né? E começou uma nova criação com Noé, né? Um novo Adão, vamos dizer assim, né? Noé começando tudo de novo, ele só com os seus filhos, e nora e esposa. Só que o pecado continuou, apesar do dilúvio. E a gente terminou a aula passada com a Torre de Babel, que por conta disso tudo, o que Deus fez? O pecado estava tão grande e crescente que Deus, então, dispersou. Foi a Torre de Babel, esse episódio, nos fala da dispersão, né? E aí a gente começa hoje com Abraão, e a gente vai ver com Abraão justamente o movimento inverso, que é Deus congregando, né, formando um povo a partir de Abraão. Então, eu quero levar vocês de volta lá, para a primeira aula, quando logo depois do pecado, Deus promete que vai, em Gênesis 3,15, ele promete, né, que a mulher, a descendência da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. Né? E ali está implícito nisso, é uma semente de uma promessa de salvação. Deus não ficou de braços cruzados vendo o homem se enfiando, vamos dizer assim, se atolando no pecado. E o que Deus faz? Deus, então, promete uma salvação. E para fazer essa obra de salvação, ele, então, começa hoje com a revisando a história de Abraão, é que nós vamos propriamente entrar na história de salvação. É como se essas 3 primeiras aulas fossem preâmbulos, e a história realmente vai começar agora, não a história, mas vamos dizer assim, o plano de salvação, né? A história da salvação começa
começou com a criação, mas o plano de salvação, o projeto de Deus para resgatar o homem do pecado vai começar propriamente hoje com Abraão, certo? Ele é essa pessoa escolhida por Deus para congregar, formar um povo. Então, é um homem que foi escolhido por Deus para uma missão muito importante, né? Então, nós vamos passar 2 aulas falando sobre Abraão. Nessa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre o chamado de Abraão, né? São os primeiros capítulos da vida de Abraão, quando a gente vai ver o chamado, como Deus vai formando Abraão. E na próxima aula, nós vamos terminar esse capítulo sobre Abraão e são muitos eventos, são muitas coisas muito importantes para a gente conhecer. Então, Abraão, ele mudou de nome, né? O nome dele originalmente era Abram e a esposa dele Sarai. E na Bíblia, quando Deus muda o nome, muitas vezes é um sinal de uma missão. Então a gente vê isso se repetindo várias vezes na Bíblia, essa mudança de nome significando uma nova missão, né? O desdobramento de uma missão. Então, o nome de Abraão era Abrão, que significa pai exaltado, pai elevado, já era uma coisa bonita, né? Mas com Abraão, a palavra Abraão já ganha um novo significado, que é o pai de uma multidão, né? A gente vai ver isso. E Sarai, ela se chamava Sarai e passa a se chamar Sara, que Sara significa princesa, né? Porque a descendência de Abraão vão ter reis, né? A gente vai ver a descendência dele chegando até rei Salomão, rei Davi e Jesus Cristo, que também é o nosso rei eterno, tá bom? Então, Deus quer formar um povo. E Deus poderia realizar a salvação de várias maneiras. Deus poderia estalar os dedos e limpar o pecado original do homem. Deus poderia fazer, ele é Deus, ele pode fazer, mas ele escolheu que no seu plano de salvação ele iria fazer através de um povo. E daí ele escolhe um homem, que é Abraão, para dar início à formação desse povo, né? E quem era Abraão? Vamos recordar, sim, quem era Abraão? Lembra de Noé? Noé tinha 3 filhos, um deles se chamava Sem, né? S-E-M. E aí, esse que dá origem ao povo semita, né? Então, Abraão é descendente desse povo do Sem, né? É do povo semita, que é Sem, que era filho de Noé, né? E Abraão vem dessa linhagem, dessa genealogia, e ele vai ser o pai de Isaac e depois de Jacó, que é filho de Isaac, que Jacó vai ser o pai das 12 tribos de Israel. O Jacó neto de Abraão, tá certo? Então a gente vai, esses são os primeiros patriarcas, né, de Israel. Então uma coisa interessante é que até agora eu sempre falava para vocês assim, isso aqui a gente não tem certeza como aconteceu, quem é que estava lá para ser testemunha ocular de como foi que Adão pecou, né? Como é que a gente, se Satanás se realmente se transformou numa serpente ou aquilo é uma maneira poética de trazer a mensagem. Até agora eu vinha falando assim, né? Que a gente estava tirando o sentido teológico desses acontecimentos. Que agora, com Abraão, a gente começa a falar de um personagem histórico. Tudo indica que Abraão realmente existiu, é um personagem histórico, e a partir de agora a gente vai ver que quando acontecem os eventos, eles posicionam na história. No tempo do rei fulano, então a gente começa a ver que há muitos indícios de que agora a gente está começando a contar uma história realmente, né? E vários fatos nos levam a corroborar que Abraão realmente seja um personagem histórico. Então, para os estudiosos, uma das coisas que eles consideram é o fato de que Abraão, Sara, eles eram pessoas simples,
não eram heróis, heroínas sem defeitos, eles eram pessoas com defeitos. Sara faz bobagem, a gente vai ver a bobagem que Sara faz. Então, eles eram pessoas de verdade, não eram personagens mitológicos perfeitos. Então, isso corrobora que eles eram pessoas de verdade, né? E não a criação lendária, né? Mas eram pessoas que a vida é muito simples, né? Que eles tinham, né? O comportamento que é descrito, né, também é muito de acordo com o comportamento que os estudos arqueológicos históricos se referem para pessoas que viviam nessa época. Que época é essa? Eles estão situados na Idade do Bronze, há 2000 anos antes de Cristo. Essa é mais ou menos a época que esses eventos acontecem. Então, o comportamento deles era muito, vamos dizer, de acordo com isso, né? Então, os costumes deles eram de acordo com isso. Por exemplo, essas passagens da Bíblia vai falar assim dos costumes de adoção, o preço de escravo, muitas coisas que estão no Código de Hammurabi, que era o código que existia na época, né? Então, isso corrobora o aspecto histórico para a gente começar a ver que a gente está contando realmente uma história que aconteceu, tá certo? Então, Abraão, vamos situar ele, né? 2000 anos antes de Cristo, ele vivia com o pai, ele era, vamos dizer, ele era um arameu, muito provavelmente politeísta, né? Devia adorar vários deuses, era um homem comum. E a nossa história começa, ele é um homem de 75 anos de idade já, né? Mas não tinha filhos. Ele era seminômade. O que quer dizer isso? Ele migrava, mas se estabelecia, migrava, se estabelecia. Então, a família dele é originalmente de Ur. Se vocês olharem no mapa, vocês vão descobrir que Ur fica no atual Iraque, né? Mais próximo da cabeça dos rios, né? Na cabeça não, quando o rio desemboca, né? O Eufrates e o Tigre. Então, eles eram uma cidade próspera, uma cidade bastante desenvolvida para a época, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, era uma cidade bastante próspera, grande, e que ela depois decaiu quando Babilônia começou a crescer. Então, Babilônia se tornou uma cidade mais importante e Ur foi decaindo. Então, nesse período que Ur está começando a decair, 2000 anos antes de Cristo, é na fase em que a família de Abraão migra dessa região e vai para a região de Harã. E Harã ficava numa região fronteiriça, ele fica dentro da Turquia, mas já próximo da Síria, né? Lá acima, bem acima da Palestina, tá certo? Então, ele estava ali com toda a família, o pai e a esposa e os rebanhos, eles tinham muitos rebanhos, e ele tinha também junto um sobrinho, Lot, que o irmão dele tinha morrido, o sobrinho era órfão, e é uma tribo, né? E aí é nesse contexto, certo? É nesse contexto que Abraão escuta o chamado de Deus. Ele escuta. Esse homem simples, 75 anos de idade, né, seminômade, muda daqui para ali, vivendo a vida dele, cuidando das coisas dele, e um dia ele escuta o chamado de Deus. Eu sempre lia no passado essa passagem e eu ficava pensando assim, como é, meu Deus, que ele escutou, como é que foi isso? Isso aí, será que essa história está bem contada? Mas aí, hoje em dia, depois que eu escuto tantas histórias das aparições e refletindo tanto, né, de como tantos santos escutaram e viram seus anjos, Padre Pio, o contato que ele tinha com o mundo espiritual, a capacidade que ele tinha de assim abrir uma cortina e ver além. Nós não vemos,
né? Nós normais, assim, pessoas normais, nós não vemos. Mas a gente vê, lendo a história dos pastorinhos de Fátima, como para eles viam Nossa Senhora assim de uma maneira tão inquestionável. Padre Pio, ele via Nossa Senhora desde criança. E ele tinha uma certa ingenuidade, porque muito adiante, quando ele já era frade, ele falando de Nossa Senhora, e o diretor espiritual perguntou, e foi que ele disse, por que você não vê Nossa Senhora? Porque para ele era normal ver Nossa Senhora, era uma coisa corriqueira. Então, quando a gente se aprofunda e vê que existe essa realidade, que Deus permite que algumas pessoas tenham esse dom, esse presente celestial de descortinar e poder ver o sobrenatural, aí eu repensei muito sobre Abraão, digo, de fato, realmente, Abraão deve ter tido uma experiência, Nossa Senhora teve. O anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora. Quantas aparições a gente vê na Bíblia e na vida dos santos? Então, de fato, né, quando Abraão escuta o chamado de Deus, algo realmente sobrenatural aconteceu. Eu acredito, né, que ele realmente escutou esse chamado de uma forma sobrenatural. E aí, né, a gente começa a ver as coisas diferentes e sente até um desejo de perguntar, ué, qual é o meu chamado? Né? A que Deus me chama? Vendo ou não vendo esse descortinado sobrenatural, mas às vezes num grau muito menor, sentindo o toque de Deus aqui dentro, sentindo assim uma intuição, uma coisa de um grau assim muito mais natural do que sobrenatural, nós podemos nos questionar, perguntar a Deus qual é o nosso chamado, né? Mas isso é uma reflexão pessoal. O que acontece é que Abraão escutou. Ele escutou esse chamado e neste chamado, Deus disse a Abraão: "Deixa a tua terra e parte para a terra que eu vou te dar". Então, o que é que Abraão faz? Ele larga pai, larga tudo, pega a esposa, pega esse sobrinho, que se sentia responsável por esse sobrinho, pega o seu rebanho e vai. Ele não questiona. Então, é muito interessante como Abraão obedece. Então, essa experiência que ele teve com Deus, esse chamado sobrenatural que ele teve, certamente foi algo tão forte que tocou o coração dele de tal maneira, atingiu a alma dele de tal maneira, que ele dá esse passo no escuro. Ele vai, ele obedece. A fé dele até hoje, Abraão é um modelo de fé. É inquestionável, ele não questiona, ele vai, ele obedece. E aí ele se faz peregrino. E a vida de Abraão muda completamente. Então, nessa peregrinação toda, ele vai até a terra dos cananeus, que é a atual Palestina, né? Que está acontecendo essa confusão toda lá, né? Então, ele de lá vai para o Egito, por uma questão de sobrevivência, aí depois ele volta e se estabelece em Canaã, na terra de Canaã. E aí os rebanhos estavam muito grandes. É uma história, vocês vão ler essa história no estudo bíblico, então não preciso entrar nos detalhes, mas aí os rebanhos eram muitos e estava havendo rivalidade entre os pastores do sobrinho e os pastores do sobrinho Lot e de Abraão. Eles não, vamos nos partir aqui, vamos repartir os nossos rebanhos. E aí Lot vai para uma região que é a região que nós vamos ver na próxima aula, a região de Sodoma e Gomorra, e depois nós vamos ver o que acontece lá, né? E Abraão fica nessa região, na região de Mambré, que é nessa região que fica na região do Hebron, né? E ali ele fica e eles se dividem, porque os rebanhos já estavam muito grandes. E aconteceu uma coisa interessante, houve uma guerra, e Lot foi levado como prisioneiro. E Abraão, então, se sentiu na obrigação de ir resgatar o sobrinho. Então, ele monta um pequeno exército e ele vai em resgate do sobrinho e ele sai de lá vitorioso, né?
houve essa guerra e tal, e ele resgata o sobrinho. No retorno, né, ele tem um encontro muito interessante que vocês vão ler e vocês vão se questionar, poxa, quem é esse personagem, né? Ele se encontrou com o rei de Salém, e o nome dele é Melquisedeque. Vocês já devem ter ouvido falar de Melquisedeque, que é um personagem muito misterioso. Ele é, ao mesmo tempo, um sacerdote, porque ele faz uma oferenda a Deus, né? Ele abençoa Abraão, ele se coloca no papel de sacerdote, e ele também é rei. Ele é o rei de Salém. Salém, possivelmente, é a cidade onde Jerusalém foi construída, em cima de Salém. Então, daí o Jerusalém provavelmente vem de Salém. Então, é muito interessante porque esse personagem misterioso, que não tem genealogia, não aparece nenhuma genealogia de Melquisedeque, é um homem sem começo e sem fim. Ele é, então, uma prefigura de Jesus, em vários sentidos. Jesus que é o alfa e o ômega, né? Então, esse homem que é, ao mesmo tempo, normalmente não é assim. Normalmente quem é rei, quem é sacerdote, mas ele incorpora, ele é rei e ele é sacerdote ao mesmo tempo. Quem é que é rei e sacerdote ao mesmo tempo? Jesus, né? E esse personagem, ele faz uma oferta ao Deus Altíssimo. Olha que coisa interessante. E ele usa pão e vinho nesse ofertório, né? Então ele é uma total prefigura de Jesus Cristo, e ele abençoa Abraão. Então, para Abraão, esse encontro com Melquisedeque, a Bíblia não diz, mas eu estou supondo que deve ter sido uma experiência muito forte para ele, de confirmação, né, quando ele recebe essa bênção. Tanto é que aí a reação dele é o quê? É uma reação de gratidão, ele dá o dízimo ao Melquisedeque, né? Então, o dízimo é o reconhecimento de uma autoridade religiosa. Então, Abraão está ali reconhecendo aquele homem como um sacerdote do Deus Altíssimo, numa época, né? Num mundo em que havia muito politeísmo, muitas religiões para vários deuses, e aí aparece esse rei do nada, né? Sem começo, sem fim. E aí ele é o sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoa Abraão. Um presente de Deus para Abraão, né? Então, o 10%, né, o dízimo, que é 10% da colheita, ou 10% da renda que a pessoa tinha, né? Isso era uma coisa que existia já na antiguidade, né? Mas era uma coisa voluntária, que era dado principalmente para os sacerdotes, para serviço de culto, das coisas ligadas à religião, né? Então, ela aparece pela primeira vez aqui nessa passagem. É a primeira vez que aparece se falando do dízimo, mas o dízimo já era conhecido, e quando Abraão dá esse dízimo, ele está reconhecendo aí um representante de Deus, né? Interessante, muito interessante isso, algo para a gente realmente refletir e aprofundar, né? Então, mas voltando agora, vamos voltar para o ponto principal, que é o chamado de Abraão. Então, Abraão foi chamado e ele obedeceu. E ele se tornou, para todos que vieram depois dele, uma coluna de fé, uma coluna de retidão, uma coluna de obediência, uma coluna de confiança em Deus, né? Absoluta. Então, a fé de Abraão, ela é exaltada durante séculos e séculos. E até hoje, Abraão é esse modelo de fé, de confiança incondicional em Deus. Obediência na fé, capaz de dar um passo no escuro, confiando que Deus vai do outro lado lhe segurar, né? É isso que ele é. E aí, Abraão, ele é chamado por Deus a fazer uma aliança. Deus faz aliança com Abraão, né? E essa aliança vai ser renovada depois, com Isaac e depois com Jacó.
né? Então, Deus faz essa aliança com Abraão, e Abraão vivia a fé dele. Vocês têm que entender, olha, aqui a gente não tem ainda os 10 mandamentos, não tem ainda templo, não tem os sacrifícios que foram instaurados na época de Moisés, nada disso existe. Nós estamos aqui há 2000 anos antes de Cristo, e Abraão descobrindo esse Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo que se revela a Abraão, e aí esse homem, que era politeísta, passa a adorar esse único Deus Altíssimo, e ele pratica a religião dele de uma forma muito simples, muito primitiva, mas com muita fé, né? Então, como é que ele vivia essa fé dele? Ele montava altares, ele oferecia sacrifícios, ele oferecia dízimo, né? Ele invocava o nome do Senhor, ele realizava isso em atos públicos. Ele também serviu como mediador, ele intercedia. Nós vamos ver na próxima aula ele se colocando como intercessor, um mediador entre Deus, né, e a humanidade. Então, ele viveu esse papel, e ele é identificado como o primeiro profeta da Bíblia, né? É Abraão. Ora, como eu disse, Deus fez aliança. Aliás, ele fez várias alianças. Deus foi fazendo aliança com Abraão ao longo do tempo, né? E ele foi fazendo promessas a Abraão. Agora, veja só, aliança na Bíblia é uma coisa tão importante que eu vou aqui esclarecer para vocês, para quem não sabe, um pouquinho o que significa aliança, né? É um tema muito importante, é um tema que vai voltar na Bíblia, e que eu acho que é uma boa ideia a gente refletir um pouquinho o que significa isso. Então, aliança é um acordo entre duas partes, certo? É um acordo entre duas partes, mas não é um acordo que tem obrigações, que tem responsabilidades, que tem condições, e é um acordo que é estabelecido com um juramento ou com um ritual, né? E que é uma aliança. Isso é uma coisa que já existia nas civilizações antigas. Existiam essas alianças que eram feitas entre indivíduos, ou entre famílias, entre tribos, entre nações. Então, não é uma novidade que existia já o conceito de aliança, né? E é um tema muito importante. Deus se utiliza disso, desse conceito que já existe para fazer aliança com o seu povo. Então, não vamos confundir aliança com contrato. O que é o contrato? O contrato é uma troca de bens. Então, eu chego e digo assim, eu tenho 2 ovelhas, eu preciso de um camelo. Eu te dou minhas 2 ovelhas e tu me dá teu camelo. Pronto, uma vez esse contrato cumprido, eu vou embora com o meu camelo e você fica com as ovelhas que agora são suas. Resolvido o problema, isso é um contrato. Uma aliança é muito mais do que um contrato, porque uma aliança é um estabelecimento de um relacionamento. Então, quando eu faço aliança com alguém, eu me comprometo com um relacionamento. Até hoje em dia, eu casei com meu marido, eu fiz uma aliança de relacionamento com ele, na tristeza, na dor, na alegria, na doença. Nós temos um acordo que é um acordo de relacionamento. Então, quando Deus faz aliança, ele não se trata de troca de bens. É uma coisa muito séria, extremamente profundo a questão, a ideia de aliança, que é isso que eu quero que vocês entendam. O conceito de aliança, ele é fundamental, porque é o relacionamento que Deus quer conosco. Deus quer viver em aliança conosco. Deus quer viver em relacionamento conosco. E aí ele foi fazendo aliança ao longo da história da salvação, e ele quer hoje fazer aliança conosco, tá certo? Então, existem vários tipos de aliança. Existe aquele tipo de aliança onde as duas partes fazem um acordo mútuo, né? Foi quando Deus fez aliança com o povo lá no deserto, o povo que saiu do Egito. Nós vamos ver isso mais adiante. Ele diz assim:
Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu cuido de vocês e vocês respeitam os 10 mandamentos, obedecem os 10 mandamentos. Acordo, né? Existem outros acordos em que só a pessoa que está na posição inferior que faz o juramento, né? E existem acordos, por exemplo, quando Abraão recebe o sinal da circuncisão, né? Ele faz aquilo ali. E existem acordos que é o contrário, que só a pessoa de posição mais alta é que jura. Por exemplo, no tempo dos reis, que os reis colocavam vassalos, né, no seu território e protegia, e dava proteção. Há situações assim que Deus, quando Deus faz aliança com Noé, ele diz, eu vou botar aqui esse sinal da aliança aqui, o arco-íris, e prometo que nunca mais vou destruir a humanidade com dilúvio. Né? Então, mas em todos esses casos, tanto a forma do juramento, quem faz juramento, se é mútuo, se não é, se é entre indivíduos, se é entre tribos. Quando é entre tribos ou entre nações, são feitas alianças do tipo assim, olha, se o meu inimigo vier entrar em guerra comigo, eu quero contar com a sua proteção. Se o seu inimigo entrar em guerra com você, eu lhe protejo. E nós entramos num acordo de não fazer aliança. Você nem faz aliança com o meu inimigo e nem eu faço aliança com o seu inimigo. Aí, isso é uma aliança entre tribos, né? Ou entre nações. Então, esse é o conceito de aliança, é um compromisso de relacionamento. E que esse compromisso, quando ele é quebrado, ele gera consequências muito, muito sérias, né? Então, a gente vê na Bíblia, como eu já falei, a aliança de Adão com Adão, que foi quebrada quando ele comeu o fruto proibido. Depois Deus faz a aliança com Noé, que nós vimos na aula passada. Daí Deus faz aliança com Abraão. Depois ele vai fazer, essas são as principais alianças da Bíblia que a gente vai passar, certo? Depois a gente vai ver a aliança feita com Moisés, em nome de todo o povo. Depois Deus faz aliança com o rei Davi. Ele promete ao rei Davi um reino eterno, uma descendência, uma dinastia sem fim, né? E depois nós vemos Jesus, né? A nova e eterna aliança. Depois de Jesus não tem mais aliança, porque essa é a nova e eterna, tá certo? O ritual da aliança, o ritual, o juramento da aliança, ela é feita de várias maneiras. Às vezes é o sacrifício de um animal, às vezes é a aspersão do sangue do animal, vocês vão ver isso no estudo bíblico, certo? Animais cortados ao meio. É quase como um juramento, assim, que eu seja cortada ao meio se eu quebrar a minha aliança. Então, tem esses aspectos, assim. Às vezes a aliança é feita numa refeição, às vezes a aliança é feita com a troca de presentes. Então, é interessante a gente saber disso para a gente identificar, né, os aspectos da nova aliança. A nova aliança em Jesus Cristo, que é feita em Jesus, Deus Pai com a humanidade, ela envolve o quê? Ela envolve a refeição, né, que é a última ceia. Ela envolve a troca de presentes, quando Deus dá, ali na última ceia, ele nos dá os bispos, que são os apóstolos, ele nos promete o Espírito Santo, e ele nos dá a Eucaristia, enfim, os sacramentos. Ele nos dá os sacramentos, que são os presentes, né, da nova aliança. E tem o sacrifício, onde Jesus, assim como Melquisedeque, ele assume uma posição de sacerdote, oferecendo esse sacrifício ao Pai, e ele mesmo é a vítima do sacrifício. Então, ele se dá a si mesmo em sacrifício por nós. Então, ele, no nosso lugar, faz aliança com o Pai para a nossa redenção. Então, isso é muito interessante. Agora, veja só, essa tradução da palavra aliança, tanto no hebraico como no grego, a palavra significa aliança, a palavra que tem lá. Quando traduziram para o latim, botaram como testamento, porque em grego ela tanto significa aliança,
como significa testamento. Então, quando você fala o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você perde um pouco esse significado. Então, claro, ninguém vai mudar, a gente vai continuar chamando de Antigo Testamento, de Novo Testamento, mas na nossa cabeça, nós temos que entender que aqui a gente está falando de aliança. Essa aliança que Deus faz e renova com a humanidade e que ele finalmente faz a nova aliança que é eterna. Agora não tem mais outra, porque essa é a plenitude das alianças, quando o próprio Deus se faz como vítima, né? E aí nós vamos ver agora, voltando para Abraão, as promessas que Deus faz para Abraão. Quais são as promessas? A gente vai ver 3 promessas. Abraão recebe 3 promessas de Deus. A primeira promessa é que Deus vai fazer de Abraão uma grande nação, vai dar a ele uma terra, né? E essa é até uma reflexão para nós hoje, né? Que as promessas de Deus elas não caducam. Deus prometeu a Abraão uma terra e eles têm durante muitos anos, há 4.000 anos que eles estão lutando por essa terra, né? Então, e continuam lutando. Mas enfim, Deus prometeu essa terra, né? E essa promessa ela aponta para uma promessa que se cumpre em plenitude na Nova Jerusalém, a nova terra celestial, a nação celestial que Deus promete a partir de Abraão, em Jesus Cristo, que é a nova aliança, nós recebemos essa terra celestial, né? Então ela prefigura essa terra de Canaã, como Jerusalém, ela prefigura a nova Jerusalém celestial. Né? A outra promessa, mas ele fez, Abraão recebeu a promessa de uma terra, né? Ele recebeu essa promessa e Deus cumpre, e tem cumprido, e há de cumprir até o fim, né? Outra coisa que Deus prometeu para Abraão foi um grande nome, né? Uma dinastia, um nome com muitos reis, um grande nome, aí está implícito uma dinastia, né? E aí essa promessa não se cumpre com Abraão, mas vai se cumprir mais adiante com a descendência de Abraão, com o rei Davi, né? Deus promete a Davi uma dinastia sem fim, e essa dinastia que não terá fim é justamente um Deus eterno, que é Jesus, descendente de Davi. Jesus vem da genealogia de Davi, e ele é, então, esse rei do reino eterno, né? Ele inaugura esse reino eterno, o reino de Deus. E a terceira promessa que Deus faz a Abraão é que, a partir de Abraão, todas as nações serão abençoadas. Né? Abraão será um instrumento de bênção para todas as nações, não só para o povo de Israel, mas a partir de Israel, a partir dos judeus, uma bênção para todas as nações. E a gente vê que isso aí se cumpre em Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é aquele que vai, então, nele, em Jesus Cristo, todas as nações são bem-vindas. Em Cristo, todos os povos são bem-vindos. Quem já viajou pelo estrangeiro sabe, você entra numa igreja católica, seja onde for, tá falando que língua for, mas você sabe que você está em casa. Você não pode não entender as palavras, mas você sabe o que está acontecendo na missa, né? Você sabe acompanhar a parte da celebração e você se sente em casa e você se sente confiante de ir para a fila da comunhão. Ninguém chega numa igreja estranha que nunca foi e tem vergonha de receber a comunhão. Eu nunca ouvi falar, porque você se sente parte, né? Nós somos parte. E aí é em Cristo que todas as nações são abençoadas. Eu vou voltar, a minha reflexão final, eu quero voltar a esse ponto, tá certo? Eu quero voltar a esse ponto porque nós aguardamos, apesar de que Cristo, quando morreu na cruz, ele ali, o sangue dele foi derramado para a redenção de todos os homens,
de todos os homens. Apesar de que ali foi realizada esse, esse mistério magnífico da nossa redenção, a plenitude disso, nós aguardamos a plenitude quando toda a humanidade receberá essa bênção. Então, nós aguardamos na Igreja Católica com muita fé, nós aguardamos o dia da conversão dos judeus, tanto que toda Páscoa nós rezamos, a igreja, na liturgia da igreja, nós rezamos pela conversão dos judeus. Nós rezamos e aguardamos a conversão, da união de todas as igrejas cristãs que foram se dispersando ao longo dos anos, que nunca foi a vontade de Deus. Todos os cismas e as diversas divisões nunca foi da vontade de Deus. Nós aguardamos essa união, né, de todas as igrejas cristãs em Cristo, e nós aguardamos a conversão dos pagãos. Então, Abraão é o ponto inicial. Em Abraão se congrega essas promessas de Deus, que não caducam, mas a plenitude disso está em Cristo. Então, é ao redor de Cristo, é aos pés de Cristo, é na comemoração da Eucaristia que nos faz um, é em Cristo que nós podemos, então, viver a plenitude dessa igreja una e católica. Católica significa universal, é em Cristo, tá certo? Então, é para convergir para Cristo esse plano de Deus, essa promessa que ainda está para ser cumprida na sua total plenitude. Ela já está cumprida, porque o mundo inteiro, né, nós estamos unidos a todos os cristãos católicos, quando nós comungamos, nós formamos um. Né? Isso é bíblico, tá certo? Mas a plenitude completa disso mesmo é quando todos poderão estar aos pés de Jesus. Isso nós aguardamos. Mas, enfim, Deus fez essas promessas, prometeu a Abraão uma grande nação, uma nação respeitada, tá? Prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu, numerosa como os grãos de areia do deserto. Olha só, prometeu essas coisas para Abraão. E Abraão é um homem rico, poderoso, mas não tinha herdeiro. Puxa, como é que vai ser isso? E aí a gente vai aprender que o tempo de Deus e o jeito de Deus fazer as coisas não é como o nosso. Né? Então tá aí Abraão, 10 anos depois de ter chamado, Abraão aos 85 anos de idade, a esposa ficando velha, passou já da menopausa há muito tempo, além de estéril, está velha. Sempre foi estéril e agora está velha, está idosa. Aos 85 anos de idade, o que acontece? Sara resolve dar uma solução intermediária, uma solução humana para o problema. Ah, Deus prometeu um herdeiro, Abraão não tem herdeiro, a culpa é minha, eu que sou estéril, então vou resolver o problema. Olha, Abraão, eu vou te dar minha escrava Agar, e aí você tendo um filho com ela, é o seu filho, é o filho da promessa. Então, isso era uma coisa, isso não foi uma loucura da cabeça de Sara, não. Isso tinha no Código de Hammurabi. Era um método de adoção. Você, como hoje em dia existe mãe de aluguel, né? Então, era possível, você pegava a sua escrava, dava para o seu marido, aquele filho que nascia era seu, né? Ele passava a ser o filho legítimo. Aí o que acontece? Aos 86 anos de idade, nasce Ismael, filho de Agar, a escrava de Sara. Só que Agar começou a desprezar Sara. Sara ficou ressentida. Teve uma confusão muito grande. Depois teve outra confusão. E o resultado, minha gente, é que até hoje os árabes e os judeus continuam brigando. Né? A rivalidade nunca melhorou. Né? Melhora, aliás, melhora, mas nunca se resolveu. Depois piora. Então, hoje nós estamos vendo, está se descortinando hoje para nós, como essa rivalidade entre Ismael e Isaac, né? Ela perdura durante séculos e séculos e séculos. Olha só, tudo isso por conta de quê? A busca de uma solução humana
por uma promessa divina que deveria ser cumprida de forma divina, né? Então, Ismael foi abençoado, ele recebeu a bênção de Abraão, era filho de Abraão, né? Abraão abençoou Ismael, mas ele não era o filho da promessa. E agora, né? Ele não era o filho da promessa. Ismael se chama Deus, significa Deus escutou. Para Sara foi uma resposta de Deus, né? Mas depois a gente viu que não, por conta de toda essa rivalidade. Ismael, ele depois se tornou pai de muitos povos, né? A descendência de Ismael é muito grande, né? Basta abrir o mapa hoje em dia que a gente vai ver o povo árabe, eles são bastante abundantes, né? Então, Ismael é o pai dos ismaelitas, né? Ele teve 12 filhos, ele teve uma filha que se casou com Esaú, né? Lembra que Esaú é o irmão de Jacó, né? O filho de Abraão teve o filho Isaac, né? Teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e aí a filha de Ismael casa com Esaú. Então tem uma mistura aí nas famílias, né? O Ismael teve muitos descendentes, mas eles foram se localizar no noroeste da Arábia naquela época, né? Então eles formaram uma grande tribo, foram para lá. Eles eram comerciantes, era, vamos dizer, o que eles faziam de melhor naquela época, eles eram comerciantes, e a gente vai ver eles na Bíblia de novo, quando José do Egito é vendido e é levado, José, filho de Jacó, é vendido como escravo pelos irmãos e é levado para o Egito. A gente vai ver que foram comerciantes ismaelitas que fizeram isso. Mas isso é para os próximos capítulos. Mas eu já estou lembrando para a gente poder ir fazendo as ligações, tá certo? Então, Ismael, aconteceu essa interrupção, vamos dizer, né? E a gente está vendo o resultado desastroso que foi Sara querer resolver, querer se colocar no lugar de Deus para resolver as coisas do jeito humano, né? Então, a gente vai ver na próxima aula que aos 100 anos de idade, a promessa se cumpriu de maneira milagrosa, intervenção divina, Deus quem fez. Sara, já idosa, concebeu Isaac. E a promessa de Deus se fez. Ele nasceu quando Abraão estava com 100 anos. Então, ele recebeu a promessa aos 75 anos, e essa promessa veio se cumprir 24 anos depois. 24 anos depois, Sara engravidou, e aos 100 anos, Isaac nasceu. Né? Deus sempre cumpre as suas promessas. Agora, eu sei que a gente está passando um pouquinho de tempo, mas eu gostaria de fazer uma reflexão final sobre essa aula de hoje, tá certo? Então, primeira reflexão é Abraão, modelo de fé, né? Um modelo de confiança em Deus, um modelo daquela pessoa que não titubeia, né? Nós, às vezes, somos tão tentados a titubear na fé. Nós oramos, nossas orações não são respondidas de imediato e nós perdemos a fé. E Abraão não, ele confiou e ele confiou, né? Deu até o fim. Então, a paciência de Abraão, buscar viver a vontade de Deus e não a nossa, né? Nós somos muito impacientes. Então, Abraão é uma excelente reflexão para nós. Agora, a segunda coisa que eu queria apontar, né, além dessa fé, confiança, paciência magnífica de Abraão, modelo para nós, eu queria revisar essa questão de como nós, às vezes, procuramos o caminho mais fácil, né, as soluções humanas, ao invés de permanecer na vontade de Deus, permanecer nas promessas, na palavra de Deus, ter essa fé de perseverança, ao invés de ficar buscando soluções humanas. A gente viu que o que Sara fez
Nós estamos vivendo hoje as consequências dessa decisão que Sara tomou há 4.000 anos. Nós estamos vendo hoje no Oriente Médio ainda essa rivalidade, né? Por causa de uma tentativa de resolver as coisas por meios humanos. Então, olha, quando essa ideia, certo, da terceira promessa de Abraão, que eu disse que ia voltar agora no final, quando Deus promete a Abraão que através dele todas as nações serão abençoadas, e Jesus se coloca como a cabeça de um corpo. O corpo é uma unidade, né? A cabeça de um corpo, uma videira, que nós somos os ramos, e uma videira é uma unidade. Então, quando Deus diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele tá assim, congregando como Abraão, querendo colocar todos ali junto dele, como ele fala no evangelho, como a galinha que junta os pintinhos debaixo da asa. Então, Jesus Cristo quer ser essa plenitude de estarmos todos unidos ao redor de Jesus. Isso daí não é novidade, porque Jesus orou, né, já durante a paixão, pouco antes de começar assim, os piores momentos da vida dele, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Então, essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma trindade, um Deus só, em 3 pessoas. Essa unidade é o que Deus quer, é que nós, humanidade, possamos estar unidos a Ele, todos unidos, formando essa unidade no seio da trindade. Esse é o plano de Deus, o plano que, nesse momento, a gente não vê ainda realizado, com tantas divisões, cismas e divisões dentro da igreja cristã, e com tantas divisões e divisões e divisões, a gente não vê isso. Mas existe dentro de nós esse anseio, e esse anseio é de Deus. Mas quem vai realizar essa obra é Deus, não somos nós. Então, toda solução humana para tentar fazer uma igreja única, uma religião única, isso é uma falácia, isso é um risco. Sabe por que eu estou dizendo? Porque não pode haver união se não for na Eucaristia, em Jesus. A palavra de Deus é muito clara. É Jesus que nos faz um. Nós somos um. E quando nós comungamos, nós nos tornamos um com Cristo. Na hora que para realizar essa obra de uma única religião, uma religião única no mundo inteiro, na hora que essa obra, esse projeto, ele se compromete e ele relativiza e ele abre mão das verdades da nossa fé, só para poder haver o compromisso, a negociação de uma pseudo-unidade, isso passa a ser uma coisa preocupante, é uma solução humana, e as consequências poderão ser vistas mais adiante, muito sérias, né? Então, a Eucaristia, quando o povo do Antigo Testamento, quando eles ouviam os profetas que diziam dos povos que viriam para a presença de Deus, isso na antiga aliança, o judeu lia esses profetas e eles entendiam esse povo vindo para onde? Para o templo. O templo que é a representação de Deus, o lugar da morada de Deus. Então, eles entendiam os povos vindo congregar ao redor do templo. Mas nós não estamos mais na antiga aliança. Não existe mais o templo onde são feitos sacrifícios, porque Jesus já fez o sacrifício dele mesmo. Hoje, não existe mais o templo é Jesus. Jesus é o templo, é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Ele diz, desmancha esse templo que em 3 dias eu reconstruo. Ele estava falando do corpo dele. Então, ele é o templo. Jesus é esse local onde todas as nações devem se reunir, né?
E a verdade absoluta de Jesus, sem negociação, sem compromisso, sem, vamos relativizar as coisas para colocar todo mundo junto. Esse aí é o mesmo risco do que Sara fez, estaríamos correndo o mesmo risco, né? E o templo da antiga aliança, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, era uma coisa tão santa, era chamada Santo dos Santos. Quem tocava na arca, vocês vão ver isso, no Antigo Testamento está escrito, quem tocava na arca morria. E aí você lê aqui e diz, que coisa horrível, que Deus cruel, a pessoa não podia nem tocar na arca, morria. Não, aquilo ali está representando e apontando para a santidade sagradíssima da Eucaristia. Então, a falta de reverência, as pessoas que comungam sem estar em estado de graça, a seriedade que é isso. Você comungar, tomar a Eucaristia sem reverência, você pode estar matando a sua própria alma. É uma coisa muito séria. E a gente está vendo hoje em dia tanta falta de reverência, tanto desprezo pela Eucaristia. Pode tudo, pode ser a favor do aborto e receber a Eucaristia. Pode ser a favor de todo e qualquer tipo de perversão e pecado. Pode ser a favor de receber a Eucaristia, né? Então, a gente está correndo um risco muito sério aqui, né? Então, Nossa Senhora fala também nas aparições do tempo, do triunfo do coração imaculado dela, quando todas as pessoas vão reverenciar a Eucaristia. Então, veja só, minha gente, eu queria terminar, eu teria mais coisas a dizer, mas a gente já se alongou mais do que eu gostaria, né? E eu queria só lembrar Romanos 12, 2. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Romanos 12, 2. Quando ele diz assim, deixa eu ver se... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, todo projeto de uma igreja única, de uma religião única, que busca se conformar a esse mundo, ela corre o risco de cair por terra. Né? A palavra de Deus diz, não vos conformeis a este mundo. Trazer o relativismo para dentro da igreja, trazer o modernismo para dentro da igreja, trazer todas essas novidades da nossa sociedade moderna para dentro da igreja, isso daí é se conformar com o mundo. Enquanto que São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos no Espírito para distinguir a vontade de Deus. E como é que nós distinguimos a vontade de Deus? Como é que nós sabemos o que é bom e o que é agradável a Deus? Qual é o critério? É muito simples. O critério é muito simples. Eu não vou dizer para vocês aqui o que é o certo, o que é errado, o que é isso. Vou dar para vocês o critério. Vocês usem o critério. Para a gente saber se a gente está no caminho certo, se qualquer proposta, seja de igreja una, seja de governo único, qualquer proposta que aparentemente pode ser boa, qualquer proposta que aparentemente possa vir de encontro de um anseio, de mas que coisa boa, coloque no seguinte crivo. Isso daqui está de acordo com a verdade revelada na palavra de Deus, no magistério de 2000 anos. Se você confrontar essa proposta com o que está na palavra de Deus, com o que está no catecismo, está de acordo? Se tiver de acordo, muito bem. Se não tiver de acordo, vamos ser firmes e fortes. Não, né? Não. De uma maneira especial, a santidade do sacerdócio e a reverência à Eucaristia. Qualquer proposta de igreja una que não esteja enriquecendo o sacerdócio
e trazendo reverência e respeito à Eucaristia, corre o risco de ser uma solução humana daquela de Sara, que anos depois nós vamos ver o estrago, tá certo? Então, gente, Deus vai cumprir sua promessa. Ele cumpriu para Abraão. Ele foi lá e Abraão, de forma milagrosa, gerou um filho, o filho da promessa. Deus quer realizar maravilhas na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo de hoje, na igreja. Deus, é do coração de Deus que nós sejamos santos, que nós sejamos um. Esse é o desejo de Deus. Mas nós precisamos estar em aliança com Deus. E estar em aliança com Deus é estar na verdade revelada na palavra de Deus. É estar no magistério de 2000 anos. É estar no catecismo, que é um resumo da nossa fé. Se nós não estivermos aí, se nós não estivermos fundamentados nos sacramentos, nós não estamos no lugar certo, né? É aí que nós devemos estar. Então, essa aula de hoje, de Abraão, essas promessas de Deus, elas me levam a refletir essas coisas, e essas reflexões são as que eu trago para vocês. E eu espero que vocês possam revisar através do estudo bíblico, e quem tiver dúvidas, comentários, eu aguardo comentários de vocês através do grupo, tá certo? Ok, então nós vamos terminando por aqui, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. E eu vou encerrando aqui a gravação